Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à aula 23 do curso OPAR, a penúltima aula do nosso curso, começando então o último capítulo, que se chama A Arte. Nele nós vamos trabalhar então o último ramo da filosofia, que é justamente a estética. Não sei que nível de familiaridade vocês têm com esse ramo da filosofia, né? Só que, pelo menos no meu caso, e a maioria das pessoas que comentam ali, que seguem o Objetivismo Brasil e que demonstraram interesse na filosofia como um todo, o que nós vimos ao longo do curso é que a metafísica, a epistemologia, a ética, a política, eles lidam com questões que normalmente são reconhecidas como fundamentais para a existência humana. Parece que esses quatro primeiros campos, eles são mais palpáveis, né? Eles são mais importantes para a existência humana, né? Parece que a estética ela é como um patinho feio dentro desse grupo de cinco ramos, né? Ocupar um lugar secundário, né? Como se tratasse apenas de gosto pessoal, ornamentação, né? Decorar alguma coisa, ou uma expressão subjetiva, ou seja, por exemplo, na questão musical, eu gosto de rock, você gosta de punk, o outro gosta de metal, o outro gosta de samba, de funk, ou eu gosto de romances, ou eu gosto de livros mais técnicos. Enfim, parece que é uma coisa que tudo bem, tá por aí, mas não é tão importante, né? Não deveria ser tratado no mesmo nível que esses campos iniciais, né? Só que quando a gente observa o comportamento humano ao longo da história, a gente percebe que a arte ela não é um luxo cultural. Ela não apareceu só aqui e ali, num país aqui, numa nação lá, num povo antigo acolá, né? Mas que ela aparece, devido a ela aparecer em tantos locais, em tantas épocas, parece que ela esteve presente, e de fato está presente desde os primórdios da nossa espécie, né? Parece que é uma necessidade de se expressar. Parece que existe uma coisa assim no meio humano, né? Isso não acontece com os animais, como a gente vai ver, mas no meio humano isso é muito presente, né? Mesmo antes da escrita, da agricultura ou das primeiras formas de organização política, o ser humano ele já produzia símbolos, ritmos, narrativas, imagens. Lembram, né? Aqueles desenhos nas pedras, nas cavernas, ah, os ritos para chover, né? A dança da chuva, narrativas, histórias da criação do mundo também estão presentes desde as primeiras civilizações. Uma delas é a própria história do Gênesis, né, que consta na Bíblia, é um exemplo disso, né, dessas grandes narrativas, né? E o fato de existir há tanto tempo, parece indicar que a arte ela responde a algo essencial à nossa vida, à vida do ser humano, e não só a circunstâncias específicas. Não existe nenhum povo sem arte. Se vocês pensarem, não existe um povo sem arte. Assim como não existe um animal com arte. Veja bem, né? Que grande diferença. Então, esse contraste, por exemplo, indica que a diferença ela não está no domínio biológico, como nós vimos em outros ramos da filosofia, né? Por exemplo, na ética, na epistemologia, né? Parece que a arte ela está num domínio espiritual do homem. A gente vai entender um pouco o que isso significa. Uma das razões para isso pode ser que ela pode ser encontrada na própria estrutura da nossa consciência humana, né? O homem lida com conceitos, como nós vimos, valores na ética, expectativas, interpretações, mas ele percebe apenas concretos. Então a gente pensa, mas o que a gente percebe diretamente através dos nossos sentidos é o, é o concreto, é a coisa, é a palavra lida, é o objeto, é o livro, né? E a arte ela surge então como um meio pelo qual a nossa mente dá forma sensorial que é abstrato. Então a arte é uma forma de viver o abstrato.
as outros ramos da filosofia, eles nos trazem o entendimento do concreto, né? O nosso contato direto com o concreto. A arte, ela dá, então, essa forma sensorial, uma coisa que talvez sem a arte nós não conseguiríamos. Quer fazer o quê, né? Quer permitir que visões e valores do mundo sejam experienciados e não apenas pensados. Então, por exemplo, ó, nós vamos ver a coragem, a independência, a, o prazer, todos esses conceitos que a gente entende na nossa mente, que a gente consegue definir, como nós fizemos na aula de epistemologia, você não encontra eles na rua, né? Eu não encontro a coragem na rua, eu não encontro a beleza na rua, né? Mas a arte, então, ela pensa, o que que o que que ela faz? Ela torna perceptível aquilo que, de outra forma, ficaria só intelectual. Seriam conceitos importantes também, mas a gente, de certa forma, não sentiria eles, né? Não viveria eles de uma forma. Então, a arte, ela ocupa, uma explicação é que ela ocupa lugar na filosofia porque ela investiga justamente esse fenômeno singular, né? Que é o quê? A capacidade humana de transformar uma compreensão metafísica da realidade em uma forma concreta. É, de certa forma, poder traduzir, poder se identificar através de uma obra, de uma música, um pouco do que nós somos, do que nós sentimos, da nossa compreensão de mundo, da nossa visão de mundo. Então, o que que ela faz sistematicamente, né? Ela organiza os elementos sensoriais dos cinco sentidos, né? De modo a expressar o que é um significado essencial, né? Por isso que estudar estética não é estudar o gosto, o meu gosto, o teu gosto, o gosto do Clayton, o gosto da Renata, o gosto do Samuel, né? Mas compreender um processo fundamental, pelo qual o homem faz o que? Ele entrega pensamento, sensação e valores, né? Eric, seja bem-vindo também. Boa noite. Então, basicamente, essa é uma primeira introdução a esse tema, né? Porque eu confesso para vocês que eu tinha muito essa visão. Eu achava estranho porque que a estética ocupava um lugar no estudo da filosofia, nas primeiras vezes, né, que eu entrei em contato com esse ramo, né? Parecia menos importante de fato para mim, né? Talvez vocês não tenham passado por esse fenômeno. Claro que quando tu começa a estudar estética, começa a fazer sentido, né? Você começa, de certa forma, a entender o que significa, por que que uma determinada música desperta determinados sentimentos em ti, um tipo de música descreve bem o que você está sentindo ou a forma como você vê o mundo, enquanto outra não, né? Uma obra de arte dialoga contigo, enquanto outra não. Então, mas eu só consegui integrar isso depois de estudar estética, de ter esse contato com esse ramo filosófico. Então, para reforçar isso que eu comentei na introdução, até as pessoas que chegaram depois, a gente tem alguns elementos, então, que explicam, né, por que a estética é um ramo da filosofia. Então, vamos revisar rapidamente. O fato da universalidade da arte, né, o fato dela estar presente em todas as sociedades humanas, independentemente da localização da época ou grau de desenvolvimento, né? Isso sugere o quê? Que ela transcende condições sociais e históricas, né? Não depende da invenção de uma ferramenta, nem de instituições culturais complexas. A gente vai ver que o produto da arte de civilizações mais desenvolvidas pode ser melhor ou pior, né? Isso sim. Mas a arte aparece muito cedo na trajetória humana, né? Então, onde existem pessoas, existe arte. Onde não existem pessoas, a arte não aparece, porque a arte ela não é manifestada pelos animais, só pelos seres humanos. E a explicação ela não vem de termos práticos ou biológicos, não está no nosso DNA, né? Então, ela aponta para quê? Para uma dimensão da vida humana que exige uma análise filosófica, como nós estamos fazendo aqui.
a necessidade do quê? De atribuir sentido à experiência, à nossa experiência de cada dia. Outro ponto, né? Arte e visão de mundo, né? Então, toda obra de arte comunica mais do que o seu conteúdo imediato. Então, ao analisar um quadro, analisar uma estátua, uma obra literária, você não está tendo simplesmente o conteúdo que está naquele livro ali, mas ela traz diversos elementos da sociedade, do contexto social, do contexto econômico, do contexto histórico, né? Então, a forma como as figuras são construídas, as cenas são organizadas, os sons são estruturados, como as narrativas se desenrolam, ela expressa justamente uma interpretação mais profunda da existência. Novamente, eu trago aqui a história do Gênesis, né? É um grande épico, né? A criação do homem, a criação do mundo, vai além de um simples fato, né? Existem diversos elementos que buscam, por mais que você possa não concordar, né? Obviamente, mas traz toda uma história, uma narrativa, né? Não é uma doutrina explícita, né? Mas ela encarna o quê? É uma maneira de perceber o mundo e a posição humana nele. Quem que é o ser humano na criação do mundo? Ele é um agente principal ou ele é mais um animal? Por exemplo, na narrativa do Gênesis. E o que que é o homem e a revolta de Atlas? Já é outra coisa, já tem outro sentido. Então é importante a gente perceber que a obra por si só ela não acaba nela própria. Ela traz diversas reflexões filosóficas. Não só as obras da Rand, obviamente, mas todas elas. Um quadro, né, uma estátua. Então a arte ela funciona, querendo ou não, como uma forma de tornar visível uma visão de mundo. Quando a gente junta seleções, a gente integra, existem valores, existem pressupostos que ela condensa todos em uma coisa concreta, que de outra forma ficaria na nossa cabeça, ou em descrições da nossa cultura, em alguns exemplos, algumas coisas perdidas, né? Então ela é uma organizadora, ela é uma organizadora de desses conceitos, dessas coisas abstratas, ela consegue, de certa forma, expressar isso em obras e formas que a gente possa reconhecer e que possam refletir a nossa visão de mundo. E a visão de mundo, obviamente, do autor. A gente vai ver, né, as diferenças entre a visão do produtor da arte e a visão do consumidor, né? Então, esses são alguns aspectos, né, da contextualização histórica de onde aparece o fenômeno da arte, né? E voltando agora, então, para a filosofia, que é aquilo que a gente falou lá na introdução. Como a gente viu lá no início do livro e no início do estudo do objetivismo, na estrutura clássica da filosofia, né, existem as disciplinas e essas disciplinas respondem a necessidades fundamentais da razão, né? Por exemplo, a metafísica pergunta o que existe, a epistemologia explica como a gente conhece, a ética orienta a ação humana, perdão, e a política organiza a vida coletiva. A estética ela não é bem desse conjunto das quatro primeiras, né? Porque ela não descreve o real, ela não é descritiva, ela não estabelece critérios de verdade e nem dita normas de conduta. Eu digo, a boa arte, né? Algumas formas de arte tentam fazer isso, né? Mas essas não são boas formas de arte. Mas ela é, como a gente viu, um ramo filosófico necessário. E ela opera, diferentemente das outras quatro, num ramo diferente, que é a configuração sensível do significado, é transformar o significado em algo perceptual, algo que eu possa pegar, algo que eu possa ver, algo que eu tenha interação com os meus sentidos de fato, né? Então a filosofia identifica princípios, a Rand sempre fala, né, da importância dos princípios, e a arte ela dá forma àquilo que esses princípios significam, né, quando nós, como indivíduos, experimentamos isso. Então, as próprias virtudes das quais a gente falou tanto, né, nas últimas aulas, elas também
ah, são sentidas, né? São palpáveis através da arte. Então, tem um aspecto intelectual, tem um aspecto prático, que é a consequência, a aplicação daquele aspecto intelectual, e tem um aspecto vivido, o aspecto sentido das virtudes também, como de outros valores e como de outras definições, como a gente falou, coragem, todas ah, essas definições, né, esses conceitos importantes para a vida em sociedade. A estética, é importante dizer, ela não é um ramo cognitivo, tá? É, ela não tem como função transmitir conhecimento. Por isso que a gente vai ver que a arte ela não é didática, né? Ela não formula proposições verificáveis e nem apresenta inferências, como a ética, como a epistemologia. Então, nenhuma imagem é um argumento, como o Pico falava, né? E nenhum efeito estético pode validar uma teoria. Então, ela não é cognitiva da mesma forma que a metafísica e a epistemologia são. Isso é importante deixar claro. Mas, claro, ela lida com algo essencial para a vida cognitiva que nós temos, né? Que é o quê? A necessidade de perceber significado, como a gente viu. A mente humana ela reconhece padrões, atribui importância antes mesmo de formular conceitos. Se você vê um bebê, né, uma criança, ela já está desenvolvendo muitas sensações, ela está começando a entender muitas coisas, ela está experimentando muitas coisas mesmo sem saber o nome delas e sem conseguir definir. Então a arte ela já começa ali, de certa forma. E mesmo depois que ela forma conceitos, que ela começa a formular conceitos, muitas vezes ela leva muito tempo até conseguir encarnar esses conceitos, né? Ela não consegue experimentar esses conceitos. Muitos sentimentos, né? Por exemplo, o amor romântico, muitas vezes nós vamos experimentar muito lá na frente na nossa vida. A real definição, né? Aquele conceito, nós vamos experimentar ele na nossa experiência diária de vida muito depois, né? Então, a arte, ela faz isso, ela nos permite viver os conceitos. Outra coisa, né? A estética não é um ramo moral, ou seja, por mais que a arte ela apresente conflitos éticos, ela não pertence ao domínio da moralidade, né? A arte ela não vai dizer o que a gente deve fazer, mas ela vai revelar, sim, o que cada um de nós considera significativo. Então, a ética julga, né? Julgações. A estética examina formas de expressão, como nós vimos até agora. Então, a primeira, a ética é normativa no plano comportamental. E a segunda é normativa no plano formal, nos processos envolvidos na hora de criar. Então, isso não quer dizer que a arte e a moralidade elas são dois campos que não têm ligação nenhuma, né? Uma obra ela pode dramatizar virtudes ou vícios, mas ela não pode prescrever condutas. Então, a estética ela não oferece mandamentos, mas ela cria contextos nos quais valores assumem presença concreta. Haja vista, por exemplo, os romances da Rand, né? Fazem justamente isso. Elas oferecem um contexto para a gente ver as virtudes acontecendo no mundo, aplicando, né, como meio para viver na Terra. Essa aqui é a definição que a Rand dá. O Eric comenta, né? Tem alguma dificuldade acerca da visão do consumidor da arte e da beleza. E na questão da arte, de a beleza ser ou não objetiva. A gente vai trabalhar um pouco disso hoje, mas vai falar um pouco mais na aula seguinte, só para dar o contexto.
Então, para reforçar a estética normativa, porque ela analisa, então, princípios que orientam a criação e a avaliação de obras de arte. Isso toca um pouco no que o Eric perguntou. Ela segue um processo, né? Seleção, coerência e finalidade. Ela precisa para ser uma boa arte. Então, todo esse processo de criação de arte, ela não é de qualquer jeito, né? Como a gente vê muitas coisas sendo chamadas de arte por aí, né? Então, não se trata só de organizar materiais, mas de condensar significados sobre um formato, né? Então, tudo que diz respeito a esse processo das escolhas, os materiais e as relações internas que tornam uma obra uma unidade, tudo isso a gente vê dentro da arte. E muitas vezes eu acho que a pergunta do Eric é importante aqui, porque muitas vezes é tentador a gente classificar a arte como parte de um ramo do fazer, do lado da técnica e da tecnologia, né? Só que para Rand e para o Peikoff também, o ato artístico ele distingue-se desses outros atos criativos pela orientação metafísica que ela tem, né? Quando a gente fala do engenheiro, ele organiza meios para fins materiais, para construir uma ponte, para construir uma máquina. Já o artista, ele organiza formas para expressar valores. Então, a arte, a criação artística, ela não busca resolver um problema externo, um problema no mundo, né? Mas ela quer tornar visível uma compreensão do mundo, inclusive a compreensão do mundo do engenheiro que constrói a ponte, né? Veja que curioso, né? Então, a estética, como ramo da filosofia, ela, apesar de fazer isso, né, de analisar o processo técnico de criação, o foco dela principal é o sentido filosófico da criação. O fato de que uma obra é um mundo interpretado. Então, eu sou sincero que quando eu comecei eu sempre gostei de ler, lia bastante romances também, livros técnicos ao longo da faculdade. E, e até eu ler A Revolta de Atlas, que foi o primeiro romance que eu li, todos os outros livros pareciam. Eu tinha aquela visão de que era mais um livro. Era uma coisa que começava e terminava ali, mas que não tinha muito sentido fora do ato da leitura em si. Que é o que o brasileiro gosta de fazer, gosta de contar, né? Eu li 50 livros, eu li 35 livros. Não importa se eu aprendi alguma coisa, mas eu li bastante, eu li muitos. Eu peguei um conjunto de papel, eu folhei, eu li, e isso é bom para mim. O ato de ler, de abrir e ler. Não. Então, por isso que muitas pessoas acabam não entendendo muito o conteúdo dos livros, porque eles vêm. Primeiro que eles não sabem que livro selecionar, mas mesmo assim eles leem 30 livros, eles não aproveitam para nada, como o Eric falou, porque justamente, em primeiro lugar, eles não sabem qual escolher, e eles não entendem que aquele conteúdo do livro ele não é só para o momento da leitura do livro, para eu me lembrar dos personagens e tudo mais. Mas ele busca ter uma importância maior que isso, né? A importância do livro, da obra de arte, ela vai além do momento presente, daquele momento que eu estou escutando a música ou que eu estou olhando o quadro. Ele descreve muito mais do que uma coisa que alguém fez, né? Então, a estética é o quê? Ela é uma disciplina que permite compreender como uma visão de mundo pode ser sentida. E como é diferente para cada pessoa. E o que isso significa ser diferente para cada pessoa. Então, enquanto a metafísica e a epistemologia elas descrevem estruturas conceituais, como nós vimos, a estética explica como essas estruturas se transformam em presença sensorial. Então, a arte ela não diz o que o mundo é, mas ela mostra como o mundo pode ser percebido
quando orientado por certos valores. Ela não revela o conteúdo da realidade, por mais que ela tenha um contexto histórico, né? Um contexto de quando ela foi escrita e tudo mais, um contexto do autor, mas o modo humano de habitá-la, né? Como é que o ser humano ele vive, como é que valores, então, a, vão explicando a vida desse ser humano no mundo, né? Não sei se alguém tem algum comentário. Vi que o Felipe entrou agora também. Exato, a gente acabou trabalhando um pouco antes, mas vamos voltar nesse tema logo, logo ali, Felipe, também sobre porque o homem necessita da arte. Quando a gente fala de arte, a gente tem dois pontos de vista, né? O ponto de vista do produtor e o ponto de vista do consumidor, né? Do contemplador, de quem tem acesso a essa obra de arte. Ambos são legítimos, tá? Mas cada um ilumina algumas dimensões diferentes do fenômeno da arte como um todo. O contemplador, ele reage ao impacto sensorial e emocional da obra. Já o produtor, como é óbvio, ele concebe e organiza a sua estrutura. E para entender profundamente a arte, a gente precisa distinguir, né, essas duas perspectivas, pois elas operam aonde? Em níveis diferentes, né? Eu, por exemplo, eu tive a chance ao longo do tempo de compor músicas. Já vou fazer um merchan. Quem tiver interesse em conhecer as minhas músicas pode pedir no WhatsApp. Falam de liberdade, falam de amor, falam de vida, né? Retratam muito da minha experiência de vida. Então, eu trabalhei já como produtor e como contemplador, e de fato são experiências muito distintas, né? Qual que é a perspectiva do contemplador, né? A perspectiva do contemplador é a arte como experiência, né? Ela se apresenta como, né? Como uma experiência imediata, ou seja, a primeira vez que eu tenho contato com aquela obra, né? E ela pode tomar diversas formas: forma, cor, som, gesto, uma grande história, uma grande narrativa. E ela me traz alguma resposta emocional, né? O contemplador, ele não precisa entender a técnica, nem reconstruir o processo criativo. Ele só sente o impacto da obra. Eu tenho um amigo que estava me comentando que ele gosta de System of a Down, Metallica, e ele disse que ressoa muito para mim aquela questão do peso, da emoção, muitas vezes da raiva, me traz essa motivação que vem da gana, né, com relação ao mundo, com relação às coisas. Essa foi uma experiência que ele me trouxe. Ele não estudou filosofia, nem estética, nem nada disso, mas ele me trouxe essa resposta emocional, né? Então, quando a gente fala do contemplador, que é a maioria de nós, né, ela está centrada no efeito, como a obra comove, provoca, eleva ou perturba, e gerou perturbação para mim o comentário do Eric agora de que eu deveria fazer uns funks para os crias. Isso me perturbou muito esse comentário dele, mas eu vou voltar para a aula normal aqui. Brincadeira. Ou sério. Fica a critério de vocês. Então, a visão do contemplador, ela está na qualidade da resposta estética, né? Na capacidade dessa obra organizar sensações e despertar significados implícitos. Por isso que às vezes tu vai escutar uma música com muita confusão de sons e tudo mais, e isso gera confusão para ti, porque tu não consegue entender são muitas sensações ao mesmo tempo, são muitos significados confusos, tu não consegue dialogar com a obra de uma forma clara. E é por isso que diferentes observadores podem reagir de modo distinto à mesma obra, né? Porque cada um de nós, a gente traz uma história emocional, valores diferentes,
e uma forma particular de ver o mundo, né? Por exemplo, se você é católico ou cristão, você vai, você pode se sentir tocado por um canto gregoriano, por uma música que é um cântico, né, numa missa, um ato de louvor, isso vai te tocar, vai te trazer emoção dentro do teu contexto, né? Para um objetivista já provavelmente não, né? O Felipe traz aqui, né? Minha reação ao rock pode ser assim: é uma declaração, estou vivo, vamos aproveitar isso e sentir de verdade, né? É uma luta, mas eu amo estar vivo e que se dane todos, né? E que se dane tudo contra mim. Estou livre deles, né? Eu também tenho essa visão do Felipe, muito parecida, né? Para mim também desperta isso. Então você vê que para pessoas diferentes, né? Para três, quatro pessoas aqui dentro da própria aula, nós já temos às vezes semelhanças, né? Parecido, o sentimento que traz, e outras vezes não, né? E outros com outras coisas diferentes, né? O Eric comentando ali sobre o funk, por exemplo, é uma outra sensação que ele gosta bastante. Mas é interessante perceber que a perspectiva do contemplador, ela não explica porque a obra produz tais efeitos, né? Ele só está descrevendo o resultado, mas não revela a lógica que tornou possível aquela obra. E é curioso que o significado para o produtor, muitas vezes, ele não necessariamente é igual do contemplador. É estranho, né? Que deveria haver um tipo de conexão, mas não é o caso. E qual que é a perspectiva do produtor, né? Então, para o produtor é diferente já. Então, a arte ela é como uma criação estruturada. Então, a perspectiva do produtor ela desloca a análise para o processo que dá resultado à obra, né? A obra finalizada. E aqui, então, a arte é o quê? É um processo, é um ato deliberado de seleção e integração. O artista ele não registra a realidade, ele não junta um monte de concretos, né? Ele reconstrói um aspecto dela por meio de escolhas orientadas por valores e significados que ele julga interessantes. Não nós, os contempladores, mas que ele julga interessantes. É nessa perspectiva, então, que a gente compreende a natureza da forma artística, né? Um organismo de partes escolhidas e organizadas de modo a expressar uma totalidade. Por isso que talvez na gravação de um rock tem vários instrumentos que não vão ser usados, né? Porque daqui a pouco ou eles não soam bem, ou eles não conseguem traduzir um sentimento que o produtor está tentando trazer, né? Então, o artista que ele tem esse poder de destacar o que ele quer, de omitir o que ele quer, de dar intensidade ao que ele quer, de reduzir o que ele quer. Você percebe os solos de guitarra. O tempo do solo de guitarra nas músicas, ele foi caindo ao longo do tempo, né? Porque o produtor de arte, o produtor que vive disso, né, que tem o trabalho e busca transmitir isso, ele tem que pensar que ele também ele também tem um contexto de mercado. E hoje as pessoas não gostam mais de escutar solos. Elas querem uma coisa muito rápida, mais um modelo mais de 3 minutos, três e poucos minutos, com não muito solo, né? Eu digo pro geral, né? A pessoa, o mundo da música como um todo. Então, a arte, né? O produtor, ele não faz uma coisa acidental. Então, ali, nessa perspectiva, é que a gente vê a arte antes dela se tornar experiência, porque ela se torna experiência normalmente quando, né, nós vamos ter contato com esse produto final. Então, só para reforçar, né, a perspectiva do produtor
ela tem primazia, né, sobre quando a gente fala de investigação estética, né? Claro, o observador, o contemplador é indispensável para que toda a experiência estética ocorra, né? Precisa alguém estar contemplando aquilo ali. Mas a essência da arte ela não pode ser explicada a partir do contemplador, porque as emoções, como a gente viu, elas são respostas. A arte é a causa. Então, a estética, como ciência, ela busca compreender essa causa, os mecanismos internos que fazem com que a obra cause determinados efeitos. O núcleo do fenômeno da arte ele está com o produtor. Então, a criação de um mundo sensível orientado por algum tipo de significado. Então, se a gente se concentrasse só no contemplador, seria como estudar arquitetura apenas pela sensação de entrar num prédio, sem olhar para a planta, para as estruturas, para o propósito, né? O romance como a nascente não teria muito sentido, né? O personagem Howard Roark, por exemplo. Então, a experiência estética ela depende da construção e não o contrário. Que bom que existe a arte para nós podermos experimentar, né? Mas a ordem correta de estudo é assim. Ah, o Eric comenta aqui, né? Eu antigamente buscava as músicas de Evanescence em acústico justamente para focar na voz e demorar mais um pouco apreciando a voz da Amy. Realmente era uma ótima. Acho que ela ainda está viva, né? Eu não me lembro. Mas é uma ótima cantora, sim. Eu também teve a fase do Evanescence ali nos anos 2005, acho que foi. Algum comentário? Pessoal, eu queria saber de vocês se vocês concordam com essa perspectiva, se vocês também percebem isso no mundo, essa experiência diferente, daqui a pouco para a mesma música, pessoas reagirem de formas muito diferentes, ou é algo que vocês acham estranho, não concordam muito com a definição? Podem abrir o microfone. Eu normalmente não curto música só instrumental, não. São muitas específicas. Mas as específicas que eu gosto, cara, são sensacionais. Elas mexem comigo real. Pode até parecer uma boba aí que todo mundo conhece, mas deixa passar. Que é o tema do David Jones, do Piratas no Caribe. O nome da música é Também. David Jones Theme. Essa música no instrumental sozinha, ela é sensacional, cara. Ela exprime várias emoções. Ela começa devagarzinho e vai aumentando o tom, aumentando, aumentando, aumentando. Daqui a pouco ela cai de novo. E aí você consegue apreciar várias emoções ao longo da música. É sensacional. A gente vê muito isso nos filmes, né? Star Wars, Star Trek, Top Gun, todos esses filmes. Isso era muito valorizado antigamente nos filmes, né? Essa parte da vinheta, do início do filme, né? Porque te dava um contexto muito grande sobre o que viria depois. Poderia não ter assistido o filme ainda, não conhecer do que se tratava, mas ele te preparava, né, para aquela coisa que ia acontecer. E hoje você vê que as próprias séries e tudo mais, elas já começam direto na história, né? Muito rápido. Não tem vinheta, não tem nada. Começa minuto 30 segundos, já começou e pronto. Hoje de noite mesmo eu estava assistindo Friends, que é uma série popular ali, né? Não tinha grandes aspirações, né? Mas enquanto tu estava escutando a musiquinha e vendo a encenação ali, tu realmente tinha uma ideia de que aquilo falava de amigos, de amizades, por mais que tu não entendesse do que é, nunca tivesse visto. Mas já estava transmitindo alguma coisa aí de união, de troca, de diversão, de uma coisa gostosa, uma coisa que tu gostaria de viver, né? De tu ter amigos assim. Mas por exemplo, muitas pessoas começam a primeira vez que viram, eu sabia que Friends significava amigos, né? Mas eu não tinha vivido essa experiência de amizade que eles tinham ali. E depois, não é por nada que as pessoas continuam assistindo 30, 40 anos depois. Porque elas querem viver essa amizade também. Elas querem ter essa amizade, esse tipo de amizade, né? De alguns casos, né? Fala, Eric. E você estava falando que às vezes o som dava um gancho pro que ia acontecer depois. Eu sou muito fã de Star Wars.
E principalmente do Anakin Skywalker. E depois vem o Darth Vader. Eu sou fã do Darth Vader em segundo lugar. E hoje mesmo eu tava assistindo uma série que eu descobri deles, The Clone Wars, que é uma série animada, um desenho com 7 temporadas. Eu já tô na sexta, quase terminando. Eu assisto no almoço, dois no almoço, dois na janta. Cheguei rapidinho. E no episódio de hoje, um espírito fala pro mestre Yoda: existem dois Skywalkers. Aí o mestre Yoda: pô, mas como assim dois Skywalkers? Aí o próprio desenho bota o tema. Tan, 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 dan, dan, tan, dan, dan. Aí tu, pô, você pega, né? O outro Skywalker que ele tá falando é o Darth Vader. Só que o Yoda não pega na hora, ele não percebe. Perfeito. Até comentando aqui o que o Felipe trouxe, né? Justamente, eu também tenho essa experiência de confirmação ou rejeição de uma visão de mundo, né? Quando eu vejo uma obra, uma música, né? Como então o Felipe comenta aqui, de acordo com o julgamento de valor sobre a realidade apresentada na obra de arte. Então, será que aquela obra de arte, o que ela está representando ali, eu concordo com isso ou eu rejeito isso, né? Me traz a tá de acordo? Eu olho para ele e digo assim, né, realmente o mundo é assim. Não, opa, não, o mundo não é assim, né? Eu posso dizer, tá ok. Ou eu posso dizer, não, isso é tolo, isso é ingênuo. Eu tenho repulsa disso, é normal. Você vê, por exemplo, uma forma, eu me sinto assim muitas vezes com séries sobre zumbis. Por mais que eu identifique que muitas coisas podem ser aplicáveis, eu entendo que o nosso potencial como ser humano não é viver como zumbis. Isso deveria ensinar para as pessoas, olhem, isso aqui é o que vocês não deveriam ser. Não, não seguir o exemplo, né? Vocês não deveriam ser, vocês não precisam ser zumbis, né? E justamente as pessoas às vezes têm a interpretação incorreta ali do fenômeno. Fala, Eric. Ainda sobre essa questão do Felipe falando, que tem artes que causam repulsa nele, artes que fazem ele querer mais, eu acabei tendo uma lembrança da época do ensino médio, quando eu estava tendo aula de artes. Eu tinha muita dificuldade em história na época, porque história às vezes a professora misturava com a ideologia dela e ficava confuso para mim. A professora de artes, ela ensinou bem. E eu lembro que quando ela começou, a professora de artes, ela apresentou uma figura que o nome dela é Guernica. Eu senti uma repulsa muito grande por essa figura. E era uma pintura que chegou a ser muito venerada na época é, que ela foi pintada. E eu senti uma repulsa muito grande, porque é bizarro. A primeiro olho, ela te causa uma estranheza muito grande. Mas eu lembro que na época que ela estava ensinando o Renascimento, as artes do Renascimento, elas me atraíram demais. Porque as artes do Renascimento, elas são aquelas artes que você olha e você consegue ver talvez o Hank Hirden, numa arte daquela, é um cara que ele é capaz, que ele pode meter a mão e pode fazer as coisas acontecerem, sabe? É o homem forte, o homem que consegue fazer as coisas. É o possível. E eu me atraía muito por esse tipo de arte. Eu também tinha a mesma resposta. Fala, Samuel. Complementando o que você disse sobre os zumbis, né? Você trouxe aí um contexto mais de, vamos por assim dizer, terror, thriller, né? Mas vou trazer um outro gênero que acho que deixa bem claro isso que você disse, dessa, não necessariamente imitação, mas tipo, você buscar alguma espécie de inspiração num zumbi, sabe? A comédia. Porque na comédia você vê, é divertido, é engraçado, só que tem pessoas que olham para aqueles personagens, né? Qual é o propósito da comédia? O propósito principal da comédia é fazer você rir. Só que você normalmente, não na maior parte das vezes, mas normalmente quando você ri de algo que é estúpido, algo que é idiota, algo que é bobo, algo que não tem importância para sua vida, é um exemplo do que você não deve ser. Aí muitas pessoas assistem, sei lá, filmes ou séries de comédia, stand-ups, e pensam, eu devo ser mais como essa pessoa, né? Então é uma total inversão também. E a Rand falava muito nessa questão de rir, né? Porque muitas vezes as pessoas elas acabam rindo de si próprias, né? Elas veem defeitos nelas mesmas e elas dão risada disso.
Só que não necessariamente defeitos, mas características delas mesmo, né? Coisas que tecnicamente seriam boas delas, né? E elas dizem assim, eu sou muito estressado, vou relaxar, ou eu crio toda uma história ali para eu racionalizar um determinado aspecto da minha vida, do meu ser, e eu dou risada disso, né? Não é para levar a sério, né? Não se leva a sério, dá risada, né? Diminuir a importância metafísica das coisas, né? Que é o que o Felipe coloca ali no chat, né? Então a gente tem que cuidar. Depois tem até um texto que eu quero passar para vocês ali. Não vamos entrar aqui na aula, mas que ela fala disso também. Então, para fechar esse bloco que a gente estava trabalhando, é importante a gente notar que as duas perspectivas que a gente falou, elas não são opostas, né? Elas se complementam. Porque a obra existe para afetar um contemplador, né? Mas a capacidade de ela conseguir fazer isso depende das decisões do produtor. Então, é um ciclo constante, né? Então, o produtor ele está em contato com a realidade, com o mercado, com os gostos. Ele também tem os gostos dele. Então, existe essa troca constante entre o produtor e o contemplador. Então, o produtor, quando ele cria uma obra, né, ele cria um objeto que vai suscitar alguma resposta emocional de quem está ouvindo, quem está olhando, né? E o contemplador justamente torna essa expectativa do produtor em potencial quando ele vive a obra, né? Quando eu vivencio a obra. O Felipe tinha colocado no grupo também uma música do Van Halen também, não sei se era Dreams ou era outra. E era justamente isso, né? Quando a pessoa, quando faz uma, uma música chamada Right Now, tu tá justamente dizendo assim, o agora, o que que é o agora? Como eu vou viver minha vida agora? Que potencial que eu tenho? O que que eu não estava fazendo antes que eu posso fazer agora, que eu devo fazer agora? Né? Não vai trazer uma ordem, uma norma, né? Uma regra do que eu tenho que fazer, mas vai me fazer pensar nisso. O que que é esse potencial da vida? Por que que eu estou aqui? Que valor eu tenho para explorar aqui? Ou eu não tenho mais nada para fazer aqui? Que é uma perspectiva, né? Eu posso achar que a minha passagem na Terra terminou, que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, né? Essa é uma visão. Mas normalmente te traz a perspectiva do que eu posso fazer, como é que eu vou usar todo esse contexto da arte, dessa música, para me motivar a fazer uma coisa diferente, né? Se é que aquela música me traz uma resposta positiva, que pode trazer uma resposta negativa, como a gente viu, né? Depende da tua visão de mundo, né? Então, esse mais ou menos foi é, o Eric vai desligar ali a câmera por motivos culinários, né? Por motivos digestivos. Ah, exato, exato. O Felipe coloca ali um comentário sobre a obra. O Felipe tinha feito uma pergunta antes, né? Para que a arte existe, né? Eu acho que vamos trabalhar nisso agora. Eu evitei entrar nessa pergunta tão seca, justamente para dar um contexto maior, né, para vocês, para a gente ter a gente já ir vivenciando um pouco a arte antes de entrar na coisa mais dura, né? No soco, né? Então, quando a gente busca compreender a natureza da arte, antes disso a gente precisa responder uma pergunta, né? Qual é a função dela na vida humana? Não o que ela proporciona ocasionalmente, que a gente estava falando das sensações, das emoções e tudo, mas o que torna ela necessária, que foi a pergunta que o Felipe fez, né? E a resposta não pode ser superficial, né? A arte, inicialmente, a arte não existe para entreter, ornamentar ou transmitir mensagens moralizantes. É um papel fundamental da arte. Embora ela possa cumprir esses papéis, como a gente conhece, né? Nenhum deles explica essa universalidade que ela tem, né? Ou essa presença que ela tem em todas as culturas. Então, a arte, por que a arte é necessária? Porque ela responde uma necessidade interior mais profunda. A necessidade do quê? De tornar presente, de modo sensível aos nossos sentidos, aquilo que é significativo para a consciência humana. Então, quando a gente fala aqui na aula, a gente já falou muito, né? Que o ser humano ele formula valores, interpretações, ele tem expectativas sobre a sua vida. Só que todos esses conteúdos eles são abstratos, não aparecem nos sentidos, né? Eu não vejo a coragem, eu não vejo os meus sonhos caminhando por aí.
A vida como nós vivemos, como seres humanos, ela não oferece espontaneamente no mundo ali fora uma imagem condensada do que a gente considera essencial. Tipo, o que é essencial para o Eric, eu não vejo caminhando por aí. A realidade, como a gente percebe através dos sentidos, normalmente ela é fragmentada, circunstancial, dispersa. Isso a gente vê muito na economia, por exemplo, né? O Hayek fala, né, desse conhecimento disperso, dessas informações dispersas, né? Dentro de um contexto, né, do contexto da tua vida. Então a arte ela vem justamente ali, ela intervém justamente aí. Ela oferece para o indivíduo uma experiência integrada de significado, que tu não encontra em nenhum outro lugar. Ela transforma o que? Valores abstratos em presença sensível. Ela permite o quê? Que uma visão de mundo seja contemplada, não apenas concebida. Então, quando a gente entra em contato com uma obra de arte, com uma música que a gente gosta, a gente não está recebendo um argumento, mas uma forma. E essa forma ela consegue dramatizar um significado de uma maneira que nenhuma proposição lógica poderia reproduzir. E é uma loucura isso, né? Se for pensar. O Felipe comenta, né? Aquilo que a existência pode vir a ser e você quer que seja. Né? Porque o homem não vive só no presente, ele precisa de uma visão, exatamente. Então a arte ela te permite entender através de uma forma. De certa maneira, isso é uma reflexão minha, mas ela mostra que é possível. Ela mostra que de fato tu pode viver algo, você pode ter um futuro, você pode viver as coisas que você quer viver, que é possível, né? Então, tem um outro aspecto, né, que a Rand fala, né, que é o prazer contemplativo como modo de compreender. O que que isso quer dizer? A experiência estética ela envolve um tipo de prazer, né? Não é um deleite sensorial, né? E o prazer, como a gente conhece nas discussões populares, né? Mas o prazer é justamente de reconhecer numa obra uma ordem que fala muito próximo com as exigências interiores da consciência. Parece que existe alguma coisa importante de nós vermos algo coerente, uma integração entre forma e significado. Parece que, de certa forma, traz uma segurança de que a gente não vive num mundo caótico, de que a nossa mente não é um povoado de abstrações flutuantes e que elas nunca vão se concretizar. Então, não é só o belo, uma coisa ser bela, ser bonita, que foi um questionamento que o Eric trouxe, né? Um comentário que o Eric trouxe, né? Mas parece que é importante para nós também a coerência dentro da obra. Porque quando a gente vê uma obra de arte coerente, a gente pensa assim, se a nossa vida ela pode ter esse ritmo também. Ela pode ser alinhada, ela pode ter um início, meio e fim. Ela pode conduzir alguma coisa, né? Não é só uma expressão, uma forma, mas é tudo um conjunto de coisas que harmoniosamente trabalham entre si para dar um resultado. Ela confirma, então, aquilo que daqui a pouco está na nossa cabeça de forma intelectual, que é o que acontece muitas vezes quando a pessoa começa a estudar objetivismo na não ficção e lê a ficção depois. Ela vê a filosofia com uma forma. Ela olha para aquele romance assim, nossa, realmente, olha que objetivismo. Olha esses heróis, olha essas pessoas vivendo dessa forma. Não é só teoria. Pode acontecer, eu posso viver também. Eu também posso ser um herói randiano, né? Um herói objetivista. Randiano as pessoas não gostam, tá? Mas eu também prefiro objetivista. Fala, Samuel.
Essa conexão, né, entre a beleza e. Não sei se eu tô. Não sei se tá travando minha tela. Não, Tá tudo para mim certo? não. Tá. É, só deu uma travadinha aqui no meu, mas tá tudo certo. Essa conexão. Tá bom. Essa conexão entre a beleza e a ideia de ordem, ela é muito forte, né? Isso a gente procura na arte, mas existe essa necessidade de integração que, tipo, é algo que praticamente caracteriza o estudo de filosofia, né? A gente está tentando integrar vários conhecimentos que parecem não ter conexão nenhuma, mas a gente quer juntar tudo, né? Então, na arte, por exemplo, procura-se a proporção, né? Fazer uma obra que seja proporcional. Eu vou falar, por exemplo, eu vou focar na arte plástica visual, né? Pintura, etc, né? Então a gente busca proporção. Começaram a perceber certos padrões em algumas obras de arte e também na natureza, envolvendo aquela proporção áurea. Ou no grupo, esses dias lá no WhatsApp, eu mandei o Teorema das Quatro Cores, né? É possível você fazer um mapa e pintar esse mapa sem precisar de mais de quatro cores. Basta quatro cores. E é incrível como matematicamente isso faz sentido. Ninguém conseguiu refutar esse teorema de que você. Não, na verdade eu preciso de cinco cores, seis cores. Quatro cores é suficiente para pintar um mapa, né? Ou quando alguém vai fazer uma fotografia, ou gravar um vídeo, ou até mesmo uma pintura, existe a ideia de paleta de cores. Você não pode simplesmente botar as cores que você quiser, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo, marrom e todo tipo de cor. Não, você precisa de uma paleta, vai ter uma cor que é mais dominante, outra que é menos, né? Então essa questão da ordem é muito forte, né? A relação da ordem e a beleza na arte. A gente busca bastante a integração. A gente vê isso também na hora até na própria moda, né? Quando tu vai se vestir para um evento ou para sair, tu vai colocar fazer um conjunto de tecidos ou de cores e diz assim, nossa, mas tem alguma coisa errada aqui, né? Não sei, parece que não tô bem vestido, não tem uma ordem, não tem uma, um alinhamento, né? Uma coerência com aquilo que tô escolhendo. Então é bem interessante. Eu tenho uma história quando eu fiz intercâmbio no Canadá. O dono da casa, ele, ele era formado em moda e tudo mais. E eu estou buscando melhorar nisso, então eu vou fazer a minha culpa aqui. Mas ele dizia assim, Mateus, não sai comprar roupa, homem. Não sai, não sai, porque tu não sabe. Foi lá que eu aprendi a importância da epistemologia, né? Da teoria do conhecimento, né? De saber se vestir. Dizendo, ó, quando tu quiser comprar uma roupa, tu me avisa. Vai lá comprar uma roupa legal lá. Mas não vai sozinho, porque outro dia tu foi lá, tu me comprou um abrigo, não sei o que, uma calça de outro jeito. Ficou feio. Deixa que eu vou junto contigo. Então, eu me lembro desse exemplo engraçado na hora de cores, de ética, de estética, né? Diz, pô, tem que ter aquele alinhamento, tem que ter aquela coisa, não dá para misturar. E eu sempre acho muito engraçado essa parte. Então, justamente, quando a gente fala de arte, né, a gente fala da seletividade, que eu já comentei. Então, não é o artista, ele não consegue retratar toda a existência dele, né? Toda a experiência que ele tem com a vida, mas ele vai trazer um microcosmo significativo, né? Então existe um processo de redução. E todos esses processos vocês percebem que foi uma coisa que o Samuel trouxe aqui também. O mesmo processo epistemológico ele também acontece na arte, né? A diferenciação, a integração, a redução, né? A volta para a realidade. Todo esse processo também guia a arte, né, de certa forma. A gente não vai fazer todas as integrações aqui, mas é legal vocês pensarem que o próprio estudo filosófico, o estudo da epistemologia, também, essas regras também se veem na hora do estudo da estética, né? Tem o aspecto da arte como condição de integração emocional, né? Porque ah, isso acontece com muitas pessoas, né? Cada um tem muitas crenças, né? Todo indivíduo tem muitas crenças, né? E também possuem emoções. Só que muitas vezes, numa pessoa, esses dois domínios não se comunicam plenamente, né? Então parece assim, eu tenho aqui as minhas crenças, mas eu não vejo elas no mundo, né? É como se fosse só uma coisa que eu penso,
Só comigo, só eu tenho esses insights, eu tenho essa visão de mundo. Mas eu não vejo isso na realidade, né? Eu não sinto isso, né? E a arte, ela justamente realiza a integração entre essas duas visões, né? Ela oferece pro espírito humano, então, uma forma pela qual as ideias e as emoções se encontram. Elas se confirmam e se iluminam mutuamente. Porque não basta eu pensar assim, não, eu estudei objetivismo, tá, mas eu não é aplicável, não é uma filosofia para viver na Terra. É uma coisa que eu leio, mais uma coisa que eu leio, achei interessante, mas não tem utilidade na minha vida, não consigo ver essa experiência, eu não consigo viver a vida através de alguma coisa, eu não tenho contato com a realidade, eu não consigo sentir isso, eu não consigo viver isso. Por exemplo, eu vou ler as obras, o romance da Rand, eu vou dizer, não, mas isso é só ficção, né? Não diz respeito a uma experiência de um ser humano. Isso aí é só a Rand imaginando uma historinha. E não é o caso, né? A arte não traz só isso, né? Uma forma só. Aquele livro, um amontoado de páginas, uma história. Mas ela vai muito além disso, né? Ela vai muito além do imediato, né? Então, sem a arte, as nossas convicções elas seriam abstratas demais, que é aquela visão da filosofia que muitas pessoas têm, né? É filosofar, ou seja, é falar coisas que não têm a ver com a realidade, né? Com a prática, com o que eu preciso no dia a dia, né? É longe da minha vivência, longe das minhas emoções, né? O que não é verdade, a gente sabe o que não é verdade, né? Outro aspecto, né, pelo qual a Rand ela é muito criticada, né? A arte ela não é didática, não é um livro-texto, né? E muita gente critica a Rand, né, porque ela diz que, por exemplo, a Revolta de Atlas é uma obra didática. O discurso de Gauch é uma coisa que tu lê para tu entender o objetivismo. E aqui a gente não pode negar que, dentro das obras, não só as obras objetivistas, como diversas outras, existem temas morais ou intelectuais inclusos. Só que o propósito da arte não é instruir, ela não está aí para transmitir conhecimento, mas criar uma experiência. E nós não teríamos como viver o personagem do Gauch sem o discurso de Gauch, né? É parte do processo artístico que ela precisou fazer. Agora, não dá para negar que dentro do discurso de Gauch existe muitos aspectos da filosofia, muitas reflexões filosóficas, né? Mas esse não é o propósito do romance, né? Ele está dentro de um contexto, de uma transmissão de rádio, onde que ele vai transmitir uma mensagem. Tanto que o discurso por si só, ele nunca seria publicado como um livro separado. A Rand jamais publicaria isso como um livro separado. Ele só tem sentido dentro daquele contexto ali, dentro do contexto da obra. Mas é uma discussão muito grande. Inclusive, tem um debate no YouTube, se vocês quiserem ver, do Cato Institute, que tem um debate, deve ser o Onkar e a Sarah Squire, debatendo essa questão se a arte objetivista, né, se os romances da Rand são didáticos, especialmente a Revolta de Atlas. Então, o que a Rand sempre deixa claro? Que a arte, ela encarna, ela mostra, ela faz sentir, ela não está buscando convencer, argumentar, né? Então, a arte, ela expressa valores de forma implícita, simbólica e sensível. E é isso que dá poder à arte, né? Ela justamente ela vai atuar onde a explicação não alcança, né? Então, por exemplo, né, quando alguém lê um romance ah, em que um personagem ele enfrenta um dilema profundo e age com coragem, esse personagem, né? Ela não está diante de uma defesa racional da virtude, né? O que a obra oferece é o quê? É uma experiência concreta da coragem em ação. As tensões, os custos, a grandeza. Então, quando eu estou lendo romance, eu estou vendo um personagem assim, e eu sinto a força de um valor que antes para mim era só abstrato.
Por exemplo, quando eu sou uma criança, eu nunca li um livro, né? E aí meu pai me diz assim, tu tem que ter coragem. A criança olha assim, o que que é coragem? Como é que eu vivo isso? Coragem. Coragem, coragem é eu fazer alguma coisa que eu não queria fazer, isso é coragem? A questão faz essa pergunta, mas ela pensa, não, coragem é o quê? É eu comer verduras. Ou é eu ir lá fora dar comida para o cachorro. Isso é ter coragem. Ela pode até entender nesse momento que isso é coragem, mas depois que ela vai ler o livrinho de um super-herói, ver um desenho, ela vai dizer, nossa, opa, mas isso aí, o cara vai falar no desenho, nossa, que homem corajoso. Não, mas então, coragem não é isso. Ela, assim, ela, por exemplo, quando a primeira vez que eu assisti Power Rangers, nossa, tinha aqueles caras ali, eles iam destruir os monstros. Nossa, mas isso sim que é coragem, bravura, né? Isso tava encarnado, eu queria ser isso. Eu queria ser um Power Ranger, eu queria ter esse poder para mudar o mundo, para derrotar o mal, para ser forte. Então, essas formas de arte, elas trazem justamente essa. Não está ali me explicando o que eu devo fazer de engenharia para construir um Megazord, mas está aí me trazendo esse valor da coragem. Está me concretizando isso de uma forma que não poderia ser feito, talvez, só do lado intelectual, né? Eu não viveria isso na prática, né? Então, esse foi o fim do bloco mais temático ali. A gente já vai voltando mais para a parte do propósito da força animal. O Eric comenta sobre uma das séries do, dos Power Rangers ali, Força Animal. Para quem não assistiu, pode peça mais recomendações de séries do Eric. Fala, Eric. Não, ainda nessa pegada aí do Força Animal, cara, eu lembrei que eu era criança, eu tava assistindo o Power Rangers e meu pai, tu quer assistir comigo da onde que saiu o Power Rangers? Eu falei, pô, deve ser legal também, né? Ele foi começou a baixar na época do Emule. Não sei se tu chegou É, a pegar esse aplicativo, muito antigo. E aí ele baixou uma série chamada Jiraiya, cara. O ah, sim. Jiraiya era muito legal. Eu assistia com meu pai, era muito engraçado. Eu tenho Muito, várias dessas séries era antigas. muito bom, cara. Muito bom. Tem o Charivan, tem vários desses, né? Deu uma memória muito boa dele, dessa série do Jiraiya com meu pai assistindo. Eu e ele. É poucos momentos que a gente tava junto. Não, essas lembranças dessas séries antigas também me marcaram bastante. Ah, quando a gente fala de consciência humana, que eu já comentei agora há pouco, né? Não ficou tão claro, eu acho. Vamos então trabalhar um pouco nisso. Depois vocês continuam com a discussão sobre os tipos de Power Rangers. Eu gostava de Pokémon também, mas não vou entrar nisso hoje. O Samuel não gosta, o Samuel prefere Digimon. Não, prefere Pokémon, desculpa. Ah, Eu não entendo nada dessas coisas. então é importante destacar, né, a compreensão do propósito da arte nos força a voltar um pouco no que distingue a consciência humana das demais formas de vida, né, dos outros animais. O homem, ele não apenas percebe, mas ele conceitua, como a gente viu, né? Ele vive em dois níveis, tecnicamente, né? O nível dos sentidos, que é o imediato, e o nível mediado, né? Que não é imediato dos conceitos, que é aquele nível de longo prazo, como o Felipe estava comentando. Então, essa duplicidade era aqui uma espécie tipo um pequeno descompasso. Aquilo que orienta nossas vidas, valores, princípios, interpretações, ele não aparece nos sentidos, embora determine as nossas ações e emoções. Então, o mundo perceptual nos oferece fragmentos, um contexto e tudo mais. Só que o pensamento ele exige totalidades. Não adianta ter muitas partezinhas por aí. O pensamento é integração, ele exige totalidades. Então, enquanto a percepção entrega particulares, a razão ela opera com universais, como a gente viu, né? Os conceitos.
e nessa pequena lacuna, né, entre o que a gente sente e o que a gente sabe, surge a necessidade de um meio para unificar essas duas coisas, que é justamente a arte. Então a arte ela é uma solução para essa exigência, né? O fato que o significado não tem uma forma própria, eles precisam ser corporificados, a arte cumpre esse papel, né? Ela torna perceptível o que é essencial, condensando valores em formas sensíveis, ou seja, formas abertas aos sentidos, captadas pelos sentidos. Por isso que a obra, como a gente viu, né? Por isso que as obras de arte elas têm tantos efeitos sobre os estados emocionais, sobre as visões de mundo. Permite o que a arte? Uma ordenação que não existe na natureza como tal, mas que existe na nossa consciência. E que, como o Samuel comentou antes, chega a ser, de fato, a gente precisa dessa coerência, dessa ordem, né? Como seres humanos. Fala, Samuel. E só uma curiosidade etimológica, a gente está falando de estética, e você falou de percepção, de sensibilidade. A palavra estética vem disso. Estética vem de percepção. Não é à toa que quando a gente quer perder a nossa percepção, ou seja, um pouco da nossa consciência, a gente não quer sentir dor, a gente não quer sentir nada, a gente tomou o quê? Uma anestesia. O S de estética tá ali. Muito interessante. Boa, boa colocação. E quando a gente fala de emoção estética, eu acho que é importante destacar que a gente não está falando só de sentimento, né? Não é dizer assim, que coisa bonitinha, que legal, né? Legal, aquela música é legalzinha, né? Mas é algo mais profundo, né? É uma resposta natural da consciência quando ela encontra o quê? Algo que ela considera significativo. É mais profundo do que uma coisinha que a gente achou bacana, que a gente ouviu, ou uma obra que a gente achou legal, né? Porque é um encontro, né, entre a estrutura interna da mente e da nossa consciência e a estrutura organizada da obra. De certa forma, a obra justamente ela mostra novamente que o mundo onde nós vivemos, ele é organizado, ele pode ser organizado de uma forma, ele tem um processo, existe isso na realidade e eu posso viver minha vida também assim. De certa forma, é um exemplo, né, do que a gente pode ser, do que a gente pode fazer, né? Então é importante que a arte ela não só reflete uma visão de mundo, apesar de fazer isso também, mas ela estabiliza emocionalmente. Parece que ela nos tira muitas vezes daquela sensação de confusão, de loucura. Ela diz assim: não, Mateus, Eric, Rafaela, Daniel, realmente o que vocês pensam existe, pode ser organizado na realidade. A premissa do universo benevolente, que é uma coisa que o Felipe trouxe no chat também. O mundo tem uma ordem, tá? Esse mundo é possível que tu imagina na tua cabeça, né? Tu é um ser humano, tu tem essa capacidade de integrar. Olha que legal tu poder se ver e ver os teus valores retratados na obra de um desconhecido que nunca falou contigo. Ou seja, tem alguma coisa na arte que vai além de mim, do Eric, do Felipe, de quem está aqui nessa aula do Zoom. Tem alguma coisa ali mais profunda. E é importante notar que o Manifesto Romântico não é uma teoria completa da estética, né? Que é o livro que a Rand escreveu. Existem muitas perguntas ainda a serem feitas sobre, por exemplo, a importância da música na vida humana, que até hoje ninguém tem uma resposta concreta, né, uma teoria da música, universal da música, né? Então é bem interessante a gente pensar nessas coisas, né? E até por isso, né, como a gente, quando, por exemplo, eu estou aqui olhando a garrafinha de água aqui, umas bolinhas que eu tenho, o computador, vocês aqui no Zoom. É o mundo, né? O mundo que eu tenho acesso à percepção nesse momento aqui, ele é indiferente a valores, né? Eu não estou vendo ênfases
significados, ordenando experiências, enquanto eu estou aqui dando aula no Zoom. A natureza traz o quê? Dados, mas ela não apresenta sentido. Quem dá sentido a isso sou eu. Da mesma forma que vocês estão me ouvindo aqui, vocês vão dar sentido a esse material ou não. Então o- a arte ela opera no nível um pouco diferente, porque ela se dá também no nível subconsciente, né? Mas querendo ou não, para eu ter uma emoção, como a gente viu anteriormente, eu preciso ter um conjunto de valores, eu preciso ter uma visão de mundo. Daí eu vou reagir a uma forma de arte. Ou não, né? Ou vou reagir positivamente, ou não vou reagir, ou vou reagir negativamente, né? Então, o homem, e existe o homem, ele é orientado por sentido, né? O homem é orientado por sentido. Então, sem essa ponte da arte que a gente estava vendo, a consciência ela fica perdida numa tensão entre o que a gente sente e o que a gente sabe. Não tem uma união, né? Não tem um vínculo. E a arte ela vem trazer essa unidade, né? Ela reordena, ela intensifica a realidade segundo o quê? Um princípio que gera significado. A gente já viu a parte da metafísica pessoal, né? Porque cada tipo de obra de arte traz uma metafísica implícita, uma visão de como o mundo é e o lugar do homem nele. Como a gente já viu, né? As narrativas religiosas, a Revolta de Atlas, né? Por outro lado, né? E é interessante que essa análise, né? A nossa resposta à obra de arte, como eu falei, ela não se dá só no nível consciente, né? Mas também no nível subconsciente. Coisas que às vezes eu nem me. Eu fui formando esses valores e fui automatizando certas coisas, e eu nunca pensei nisso. E aí, quando eu me deparo com uma arte, ela me gera uma resposta emocional de opa, que isso diz sobre mim? Sobre como eu vejo o mundo? Né? O Eric traz aqui aquela arte do grito, me causa uma repulsa gigantesca, para mim também. É o homem o que é aterrorizado pelo universo, como se ele não pudesse entender. De fato, também me dá um susto, né? Mas será que é isso mesmo? Será que eu sou esse cara do grito que não entende o universo? Nossa, mas se for o caso, o que que isso diz sobre mim? Ou o que que isso diz sobre o ser humano? Sobre o meu futuro? O que que vai acontecer? Né? E o exemplo disso, né? Por exemplo, quando alguém lê uma obra, ah, eu digo, uma pessoa que tem uma premissa do universo benevolente, ele cria o quê? Que a vida é um espaço de possibilidades, não é? Para conquista de valores. Então, quando eu contemplo uma obra, né, ou essa pessoa contempla uma obra como a Revolta de Atlas, onde tem muita ação, escolha, responsabilidade, esse indivíduo que tem essa visão anterior de mundo, ele vai dizer assim, não, não vai trazer uma grande novidade para ele. Só vai transformar a intuição que ele já tinha em algo sensível. Dizer, olha, realmente, essa obra que é Revolta de Atlas, ela descreve a minha metafísica. É o que eu acho que o mundo pode ser. Então, eu quero uma emoção para mim, uma teoria, o estudo do objetivismo, uma filosofia vaga, ela torna-se real. Já uma outra pessoa lendo a Revolta de Atlas, que tem uma visão de sofrimento, uma visão pessimista do mundo, fatalista do mundo, ela vai dizer, não, essa obra aqui não descreve a realidade. Não pode acontecer. Gaut nesse mundo? Não, jamais. Não, não, esse mundo é corrupto. Os bons são culpados, né? Eles são sacrificados. Não existe Gaut no mundo. E se existisse, ele não ia viver muito tempo, né? Então eu vou fechar o livro aqui porque isso aqui é fantasia, porque não diz respeito à realidade. Isso aqui é um sonho de verão, é uma história bonitinha, mas não tem nada a ver com a realidade. Isso aqui não é bobagem.
Tanto que muitas vezes muitas pessoas acusam, muitos conservadores acusam, né? Dizendo que a Revolta de Atos é o livro para adolescente. O que que eles querem dizer com isso? Quer dizer que é o livro daquele que não viveu ainda, que não viveu o mundo como é. É uma leitura de adolescente, é uma leitura de. Antigamente é um livrinho ali, que aí e como ele é inocente, ele lê o livro e ele acha que o mundo é assim. Daí ele vai para o mundo com essa perspectiva, mas depois vem o mundo e dá um soco nele. E aí ele abandona aquela literatura porque aquela literatura, segundo certas pessoas, ela não condiz com a realidade, ela não condiz com o que o homem pode ser. Isso não vai acontecer. Então isso é juvenil, é uma literatura juvenil, como a coleção Vagalume, que a gente lia na escola. É uma historinha bonitinha, mas não tem validade nenhuma. Fala, Samuel. É um livro para adolescente, mas muitos desses não aguentam nem ler o discurso de Gauch, né? Exato. Por incrível que pareça, né? Então, talvez não seja, né? O Eric comenta, né, sobre a questão da Bíblia, né? É uma boa pergunta também. Um livro profundamente contraditório, né? Não sei, Samuel, se tem mais alguma. Tá com a mão levantada? Eu só deixei levantada, mas eu posso falar Ah, mil e tá, uma tá. coisas, porque eu gosto desse Tá, tá tema. bem. Não, qualquer coisa tu dá um toque. Quando a gente fala de que toda obra de arte, independentemente da forma, da época ou da técnica feita, né, ela expressa uma avaliação implícita sobre a natureza da realidade, da posição do homem nela, né, do homem na realidade, a gente está falando que ela traz isso não como uma tese declarada, não com argumentos, como a gente viu, mas como uma atmosfera, um contexto, uma estrutura, uma direção, um propósito, né? Então ela não está, de certa forma, retratando só acontecimentos, como algumas correntes literárias fazem, né? Como o naturalismo. Mas ela está interpretando a existência, né? A obra de arte ela não está necessariamente focada no conteúdo temático, por mais que o tema e o enredo sejam partes importantes, mas principalmente numa orientação metafísica, né? Então, uma obra naturalista que traz aqueles eventos cotidianos, ela pode exprimir grandeza, pode. Ela pode falar de batalhas épicas entre deuses e humanos e ainda assim transmitir desespero, como muitas obras greco-romanas, né? O que distingue uma obra da outra é a perspectiva fundamental que ela encarna. E essa perspectiva fundamental é aquilo que a Rand chama de juízos metafísicos de valor. Então, esses juízos metafísicos de valor que orientam todo o trabalho do artista. Normalmente são convicções bem profundas, né? Muito além de princípios éticos, crenças políticas e opiniões sobre o dia a dia, né? Muitas vezes são coisas não articuladas, que o artista nem tem muito claro na sua mente, né? São muito mais basilares. Por exemplo, o mundo é inteligível ou caótico? A vida é promissora ou hostil? A ação humana importa ou é fútil? É muito mais básico do que o que vem depois, do que os exemplos disso na realidade, né? Então, esses juízos, eles não surgem necessariamente em raciocínios formais, mas de uma forma como o indivíduo apreende a existência. É como se fosse aquele pano de fundo emocional, sabe? Sobre o qual a gente constrói os nossos valores, expectativas e atitudes. Fala, Samuel. É bem como você disse, não se limita à ética, não se limita à política, e mesmo aqueles, né, que realmente gostam de ser artistas de qualquer tipo, eu vou dar o exemplo de um escritor, né, um escritor brasileiro, que é o caso do Jorge Amado. Não sei se vocês já leram, não sei.
Eu só li um livro dele, mas eu vi um pouquinho sobre a história dele, né? E ele tem uma visão política totalmente diferente, né, da Ayn Rand, né? Uma visão de mundo socialista, comunista, né? Ali o Daniel mencionou Capitães da Areia. Eu li Terras do Sem Fim, né? Precisei ler para a faculdade. Os primeiros livros que ele escreveu realmente eram, né, mais doutrinários, vamos por assim dizer, né? Então tem muito daquela visão marxista e tal. Só que depois de um tempo, ele foi meio que se cansando disso. E aí ele foi escrevendo pensando em outras coisas, como o amor, né? E outros tópicos, né? Felicidade, o que que é bonito, o que que é belo, enfim. Então ele foi indo além, porque ele já não se contentava mais em querer mostrar a sua política, a sua, né? As suas visões de ética, as suas visões de ideologia. Ele precisava ir além daquilo porque ele sabia que algo muito sublime, muito maior do que isso, né? E se ele continuasse se atendo a isso, ele ficaria muito limitado na sua expressão. E até complementando o que o Samuel comentou, e o que o Felipe comentou ali no chat, né? O artista não tem explícito em palavras o que ele oferece, né? Muitas vezes o artista ele sabe, como o Felipe coloca aqui, o que ele quer expressar, mas não sabe com palavras. Ou seja, o artista ele cria a partir de uma percepção integrada da realidade, sim, mas mesmo que ele não busque expressar uma filosofia, como é o caso da maioria deles, ele opera com critérios de importância. E esses critérios de importância que acabam deixando transparecer a filosofia que ele tem, o que ele considera importante. Quais são os valores para ele? Porque é ele que decide o que merece aparecer, o que deve ser omitido, o que deve ter uma intensidade gramática ou não, né? E todas essas decisões vêm dos juízes metafísicos de valor dele. Esses juízos são aquele ímã, né, que organiza a obra. Então, dois artistas, como é o caso de diversos contextos, né, eles podem observar o mesmo acontecimento, mas produzir obras totalmente distintas, porque justamente cada um vai atribuir um significado diferente àquilo que está vendo. Então, essa seletividade estética, ele nasce justamente desse núcleo de valor que orienta o olhar dessa pessoa que está criando, desse artista. Então, quando a obra é coerente, e não é aquela confusão de rabiscos, por exemplo, cada elemento reforça essa postura metafísica. Quando não é, aí gera aquela sensação de desorientação, artificialidade, como juntar um monte de coisa de lixo e chamar de arte. Eu não sei direito o que ele está querendo trazer ali. Gera uma confusão, uma estranheza, né? Então, nossa, como assim obra de arte? Não cumpre não cumpre a função. Eu não estou entendendo. O máximo que eu posso saber é que não, a vida é um lixo, ou é confusa, ou não importa. Mas normalmente a primeira resposta emocional é desprezo, é asco, é nojo, não é nada de construtivo, não traz nenhum aspecto filosófico mais profundo. Não cumpre o papel de arte, porque ela não está trazendo, ela não está transformando um abstrato em uma coisa que eu posso sentir que eu posso identificar através dos meus sentidos, né? Mas sim é um conjunto de concretos. É como eu levantar daqui, ou eu pegar aqui a garrafinha e o potinho de bala, juntar as duas coisas e dizer assim, isso aqui é uma obra de arte. Não, mas o texto está falando do quê? O que que é isso, né? A água com um monte de barinha de gengibre que ele tem aqui. Isso não é arte. Expressa o quê? Você vai dizer, ah, tá, tá bom. Ele gosta de bala de gengibre. Eu não estou fazendo nem, eu não estou despertando nenhuma emoção em você, não estou fazendo nenhuma união entre pensamento e expressão. Eu não estou criando ponte nenhuma com vocês. Vai dizer, não, o Matheus deve estar fora ali, deve ter tomado água com alguma coisa dentro. Não, não tem sentido como chamar isso de arte, né? Mas, infelizmente, hoje coisas muito piores do que essa minha união entre garrafinha e balinhas de gengibre é chamada de artes, né? Até
urinol, o papagaio, né? Que usava para quem fica no hospital, é chamado de obra de arte hoje em dia. Fala, Samuel. E tudo isso tem uma base metafísica e epistemológica muito profunda, né? Porque Exato. essas obras de arte abstratas, elas brincam com a forma como as pessoas trabalham com conceitos, e muitas pessoas não refletem a fundo, né, como o pensamento funciona e tal. Então, são várias pessoas que caíram na pegadinha desses, entre aspas, artistas, né? Então, olha só o tipo de argumento que precisavam lidar. Bom, nós estamos no museu. E aquele cara, que é um artista, ele fez isso. Então, se foi ele que fez isso, então é arte, né? Como se a arte não estivesse na natureza. Tipo, um artista faz alguma coisa, logo essa coisa é arte. Entende? Então são essas confusões que, né, fazem as pessoas pensar, não, realmente, não, é arte. É arte, sabe? Eu gosto de uma metáfora que eu estava vendo do próprio Peikoff, né? Que a obra de arte ela opera como um espelho, né? E que esse espelho ele reflete não apenas o conteúdo da obra em si, mas o conteúdo interior de quem está contemplando essa obra, né? Foi o que a gente falou da música, do monte de lixo unido, chamada de arte, do urinol. Tá? Então, isso que é esse diálogo que essa união é que a arte permite, né, para o ser humano, ela deve ser cada vez mais estudada mesmo, porque é muito curiosa, assim, essa importância, se for pensar, por exemplo, né, por que que o primeiro cara que desenhou o bonequinho, né, o bichinho, lá na gruta, onde é que veio essa necessidade de fazer um desenho daqueles? Ele não precisava desenhar o boi ou o cabritinho na parede para aprender a caçar. Não tinha uma função desse tipo, né? Mas ele buscava, de certa forma, e aqui eu tentando interpretar isso, né? Mas ele estava dizendo, não, esse mundo é o mundo que existem esses animais, que existe essa dinâmica. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou expressando para alguém que vem depois. Eu não preciso desenhar para mim mesmo. Não, eu quero expressar que existe essa coisa, que é o mundo, que a gente caça, que ah, isso é importante, isso é uma coisa importante para mim, é um valor importante para outros seres humanos que vão vir depois. Tem desenhos, pinturas rupestres que mostravam justamente o processo de caça, como é que eles faziam para rodear, né, para encurralar um animal, ou as armas que eles utilizavam. Então, a arte, claro, esse tipo de desenho, a, a gente talvez hoje não reconheça formalmente como arte, mas era uma expressão, né, dentro daquele contexto que era possível para justamente trazer essas experiências da vida deles e o que era importante para eles, os valores deles, a visão de mundo que eles tinham, por mais que fosse curta, né, estreita, em comparação aos níveis de hoje, né? Mas que era uma forma, uma ponte deles eles entenderem que então esse ser humano ele era diferente, ele iria ter uma continuidade. E que aquele cara que ia olhar o desenhinho ali, ele teria algum proveito daquilo. Seria uma união entre aquele homem lá do passado e esse homem do presente que está olhando aquele desenho. Então é bem interessante mesmo a gente se perguntar, né, sobre esses significados. Então, como a gente viu, né, os juízes metafísicos não são doutrinas, né? Eles não são sistemas filosóficos explícitos. Eles são orientações existenciais. Não tem lógica formal nesse processo, né? Mas existem hábitos perceptivos, tendências emocionais. A gente pode dizer que eles são pré-filosóficos, né? Eles precedem qualquer formulação racional sobre a natureza da realidade. Tanto que eles surgem antes do estudo formal da epistemologia, por exemplo, né? A arte ela surge muito antes do estudo da metafísica. Quando os caras vão lá fazer a dança da chuva, porque eles pensavam que aquilo, eles não entendiam o que que era que acontecia, achavam que era alguém ou alguma coisa que mandava a chuva para eles, eles não tinham conhecimento da previsão do tempo e nada disso, né?
Eles faziam essa manifestação de arte, essa dança, porque eles achavam que essa era a forma de comunicação com o mundo. Era isso que estava disponível para eles naquele momento, né? Dentro daquele contexto. É tipo hoje, se eu quiser que o meu time, o Grêmio, ganhe um título, é muito mais fácil fazer uma dança da chuva, porque não tem nada na realidade que vá me dizer que o meu time vai ganhar um título nos próximos 3, 4 anos. Então, talvez seria mais justo para mim recorrer a isso, né? Essas formas de arte rupestre para tentar chegar a a esse, essa coisa que eu quero, né? Esse valor que eu gostaria, né? A dança do Grêmio, o Eric fala. E isso serve para o Inter também, tá? Eu sou gremista, então fica ali registrado. Talvez se precise mais lá do outro lado do que do meu lado, mas enfim, estamos ali no mesmo barco. Então, por isso que a resposta estética, né? Ela é tão pessoal, né? Ela revela algo sobre o espectador. Então, ela não, de fato, ela não reflete só o conteúdo, o processo envolvido, né? O produtor, mas sim que impacto isso gera para mim, né? Na minha vida. Ela tira da psique, então toda a experiência, as coisas que tu vem pensando, e ela transforma isso em realidade, numa coisa dramatizada, né? Uma obra de arte, uma música. O Eric continua dando risada, eu peço mais respeito, porque eu dei esse exemplo para enriquecer a aula e agora já estamos virando motivo de piada. Então eu peço esse respeito. Fala, Eric. É que tu falou do Grêmio, eu lembrei daquela foto que eu te mandei hoje do Inter contratando o Jorge Jesus. Exato, exato. A gente pode falar muitos. Inter e Grêmio trazem diversos exemplos, especialmente na gestão da primazia da consciência. São diversos exemplos, assim, fartos de como negar a realidade de diversas formas diferentes. Então, se vocês quiserem saber o que é primazia da consciência, vê a proposta de balanço orçamentário do Inter, que saiu hoje. Vocês podem conferir lá. E lá está a primazia da consciência, com exemplos numéricos. Para quem não entende filosofia, vai ter um exemplo lá para vocês verem. Ah, então, esses primeiros 6 blocos foram justamente esse estudo mais filosófico, né? Depois, agora nós entramos mais no processo artístico e seletividade. Eu não, eu não vou me deter tanto a essa parte, porque a gente vai ver isso melhor na próxima aula, tá? E aí nós vamos ver a diferença entre escolas literárias, por exemplo, e o foco que elas dão, o que o determinado autor costuma selecionar, como foi o exemplo que o Samuel trouxe ali de uma das obras, e o Daniel comentou também ali no chat. Então, eu não vou entrar muito em seletividade, integração nesse momento, porque a gente já viu um pouco disso e vai explorar na próxima aula. Então, as páginas 10 e 11 do material, vocês podem revisar já como preparação para a próxima aula, mas eu não vou. Eu deixei ali porque essa é a ordem do par, né? Mas não é uma coisa que a gente precisa trabalhar hoje, né? Em detalhes. Se alguém tem alguma pergunta nesse sentido, fala, Eric. Não necessariamente da arte, mas você tocou numa questão de primazia da consciência e que eu não sei se quem assiste às aulas é muito ligado a futebol, mas acho que o lugar mais propício que a gente vê isso é no futebol, por mais incrível que pareça. Se alguém quiser experimentar fazer esse exercício, não veja mais as coisas só como torcedor, mas comece a analisar as entrevistas e o que o seu time está fazendo. Isso vai te dizer muita coisa. Eu hoje eu tive um exemplo de fazer mais um parênteses rápido. Eu gosto de futebol, pessoal. Desculpa, então, já que o Eric puxou, eu vou trazer um exemplo, né? Hoje o Juventude contratou um novo técnico, que é o Maurício Barbieri, que foi técnico do Red Bull, técnico do Flamengo, o Eric deve conhecer muito bem. E ele trabalha muito com esquema de pressão alta, né? Então, tem uma filosofia que tu tem 10 segundos se tu perdeu a bola para tu ir lá e recuperar a bola.
E é um esquema que tu joga com o teu time bem para frente, bem adiantado. O que significa o quê? Que tu tem que ter essa rapidez e essa precisão. E qualquer erro gera um contra-ataque. Só que para tu ter precisão, tu precisa, e essa é uma dificuldade da maioria dos jogadores que são burros, né? Eles são intelectualmente incapazes de trabalhar em sistemas complexos. Não é por nada que times muito, muito ricos costumam jogar com esse, porque tu consegue ter acesso ao melhor capital humano para fazer esse esquema de jogo funcionar. Então, quando um time pequeno contrata um técnico assim, pode ser que dê sorte e consiga fazer funcionar, mas normalmente vai dar problema, porque quando tem menos capacidade intelectual, tu vai ter menos compreensão, seja do futebol ou de qualquer outra coisa, e tu não vai conseguir executar, mesmo que tu queira, tu não vai conseguir executar. E aí vai dar problema, aí tu vai levar o gol. Então, quando tu pensa, tem que pensar assim, não, quanto dinheiro eu tenho? Ah, tá, mas então o cara que eu preciso para executar aquela função, eu consigo contratar ele. Se eu não conseguir pagar, eu não posso jogar daquele jeito. Isso serve para qualquer coisa. Ah, eu quero construir um prédio de 50 andares, mas eu vou pegar o Joãozinho, que ele não sabe nem montar um castelo de areia. Nunca montou um prédio. O que ele vai fazer? Vai dar problema, né? Ele não vai conseguir executar. Ele não tem o conhecimento para executar o que eu preciso. Só que as pessoas não pensam o futebol e outras carreiras, outras áreas, de uma forma epistemologicamente coerente. Elas têm a primazia da consciência, elas querem que dê certo. Elas querem que aquilo dê certo. Não é que o cara que contratou o técnico ele quer que o time vá mal. Não é isso. Ele quer que ele dê certo. Mas ele não vai conseguir o resto do que precisa. Porque ele vai ficar só na teoria, vai ficar na cabeça do técnico e não vai ter o resultado. Ele não vai ter jogadores para fazer isso funcionar. Só que aí depois o que acontece? O técnico é mandado embora. Mas não é o problema do técnico. O problema é as peças que não funcionam. Então fica um exemplo muito claro de primazia da consciência que você podem ver em qualquer entrevista de futebol, em qualquer jogo e na maioria dos esportes também, conforme o Eric comentou. Mas para finalizar a aula de hoje, a gente pode falar, a gente já falou, na verdade, um pouco dos efeitos da arte nos homens racionais e irracionais, né? Qual o efeito que existe, né? Então, como a gente viu, né, a experiência estética ela não depende apenas da obra, né? Ela depende do estado interior de quem contempla. Ela traz uma visão de mundo e o espectador traz outra. E quando esses dois universos se encontram, gera um resultado. Por isso que é emoção, né? Cada um reage de uma forma diferente. E aqui a gente não está falando de diferença de cultura ou erudição, mas pela forma como a gente orienta a sua vida interior. E isso que é o legal da arte. Eu não preciso ser PhD em estética para entender uma obra e para ela me gerar uma resposta positiva. Eu posso ter uma pessoa que tem muitos problemas, um morador de rua, ela vai ver uma obra, ele vai ver a mesma obra que um PhD em arte, ele pode ter a mesma resposta de exaltação, de grandeza, como os dois podem ter respostas negativas. Um grande filósofo pode olhar para uma obra como a Revolta de Atlas e sentir desprezo. Pode acontecer. Mas isso diz mais de quem? Da obra ou do espectador? Do espectador, né? Então, quando a gente contempla uma obra de arte, ela nos ajuda também a nos conhecer. Que às vezes a gente pode não se dar conta, não parar para pensar justamente no na nossa metafísica. Ou a gente pode ter uma metafísica confusa, né? Contaminada por anos de altruísmo e religião e tantas outras coisas nas quais nós somos ensinados, né? O nosso contexto de infância e tudo mais. E a gente, de fato, não percebe a confusão até olhar para uma obra de arte. A obra de arte muitas vezes te ajuda também a esclarecer quem que é o Mateus, quem que é o Samuel. Eu gosto de quem está se revelando através dessa obra de arte, dessa análise,
Que imagina eu e o Samuel indo ver uma exposição de arte. E diz assim, nossa, tu não se sentiu motivado com essa obra? Olha só a perfeição disso aqui. E aí tu olha para ele e diz assim, nossa, tu sentiu tudo isso com essa obra? Aí tu começa a perguntar, tá, mas então, o que que isso significa? Ah, eu não senti nada. Ou eu senti desprezo. Opa, o que que isso diz sobre mim, né? E aí entra a epistemologia, para tu entender a ética, para tu poder entender a psicologia, para entender esses significados pessoais, né? Mas é muito interessante isso, né? Por isso que falam, né, que não é para dar pérolas para os porcos, né? Que eles não iam saber de reconhecer, né? Então, justamente isso te faz pensar, opa, mas o que que isso diz sobre mim, né? O indivíduo racional para Rand, como vocês sabem, é aquele indivíduo que busca ter uma vida emocional, intelectual e prática integrada. Foi uma coisa que o Samuel comentou antes. Então, os valores, as crenças e ações do indivíduo procuram uma coerência, uma ordem. O senso de realidade dele está alinhado ao modo como ele age no mundo. Então, quando esse tipo de indivíduo encontra a arte, ele se fortalece, né? Ele diz, não, realmente, a vida, a forma como eu sou, a forma integrada como eu vejo o mundo, ela é real, ela existe, ela é minha, como a Rand fala, né? É possível, ela pode acontecer. Então, é uma confirmação emocional das minhas convicções mais profundas. Então, para esse indivíduo, ela oferece o quê? Uma forma sensível de algo que ele já sabia intelectualmente. Então, ele sai motivado, ele sai com coragem de perseguir o mundo que ele está vendo ali, que esse mundo é possível. Já quando ele olha para uma obra que mostra conflito e tragédia, ou grito, como o Eric comentou ali, ele diz assim, opa, mas esse, mas esse não é o mundo onde eu vivo. Esse não é o mundo, essa não é a minha orientação metafísica. Isso não quer dizer que o homem racional ele vai dizer, não, mas não existe dor, não existe sofrimento, não existe o acaso. Tudo bem, essas coisas existem, elas podem vir a prejudicar nossas vidas. A gente pode viver isso, tudo bem. Mas isso não é o essencial, não é o fundamental. Isso é o acidental, pode acontecer. Não quero que aconteça, pode acontecer. Mas isso não é a essência da minha vida. A minha vida não é perseguir dor, perseguir sofrimento, ver notícia de tragédias, acessar o G1 toda hora para ver o que que aconteceu no STF, ou alguma lei absurda que está sendo lançada, né? E o indivíduo irracional, agora por sua vez, não é que ele é necessariamente ignorante ou incapaz de compreender a obra, como a gente viu, né? O irracional que a Rand fala aqui, que o Pico fala, é alguém que não tem uma vida integrada. Então, as emoções dele não estão alinhadas com as escolhas e com aquilo que ele reconhece como verdadeiro na realidade. E está sempre em tensão interna, né? Valores abstratos ele tem, mas a conduta dele ou a religião dele proíbe. Ele adota comportamentos que a razão dele não aprova. Então, quando ele vê uma obra alinhada, que tem uma visão de mundo clara e consistente, isso colide com as contradições, desperta as contradições internas que ele tem. Então, a resposta estética dele é incômoda, né? Traz aquele desconforto. Ele fica irritado, fica hostil, ou ele tenta até desdenhar, porque ela é uma ameaça. Ela é uma ameaça à desordem que ele tem dentro de si, ao caos que ele tem dentro de si. Ela revela, e ele não tem como se proteger disso, porque não é uma discussão, não é um debate. A obra está ali e ela despertou e ele não tem controle sobre isso. Aí começa a pensar, opa, tem algum problema comigo.
Exatamente, o Daniel coloca, né? É como acender a luz de um quarto abandonado. É uma coisa que estava lá guardada, bem escondida. E alguém vai lá e acende a luz. E aí eu tenho que lidar com aquilo que existe, eu tenho que lidar com o que está dentro da minha cabeça, com essa contradição. Mas é difícil, não dizendo que é fácil. Mas aí eu tenho que trabalhar com todas essas contradições, eu não posso deixar escondida naquele lugar, né? E por isso que muitas pessoas acabam ah, indo para aquela arte ruim, uma má arte, né? Porque essa má arte era como um refúgio emocional. Ela traz para essa pessoa irracional, ela traz um tipo de conforto, porque ela não está exigindo integração, ela não diz que tem ordem, ela não expõe tensões emocionais, ou seja, ela fica distante de mim. Ela está ali, mas ela não dialoga comigo. Por exemplo, um urinol. Eu não tenho relação nenhuma com o urinol ou com um monte de lixo reciclado, colocado e soldado de alguma forma, com um monte de latas soldadas. Eu olho para aquilo e não me gera nenhuma resposta, nem mesmo asco, nem mesmo nojo. É uma coisa que praticamente não existe para mim. Então ela não incomoda esse tipo de arte, a má arte, né? Eu estou chamando de arte por respeito, né? Por uma questão de convenção. Então ela não incomoda, ela não me causa nenhum desconforto porque ela não mostra nada que dialogue comigo. O que que ela está confirmando? Uma fuga. É uma forma de eu fugir de quem eu sou, de eu fugir do que eu penso, de eu fugir, de eu deixar a luz apagada naquele quartinho, né? Então a arte, querendo a gente ou não, ela sempre vai gerar um estado de revelação interior. Então sempre vai existir aquela identificação ou resistência. Vai ter sempre essa resposta, que foi aquela resposta que o Felipe comentou no início da aula. Então, para finalizar a aula de hoje, a Rand ela trata do senso de vida. Para quem leu o Manifesto Romântico já tem uma boa noção do que significa, né? Então, o que que é o senso de vida agora nesses últimos 9 minutos, né? Então, antes de formular uma filosofia explicitamente, por exemplo, no meu caso, antes de aprender sobre objetivismo, antes mesmo de conhecer a religião, que foi a primeira proto-filosofia com a qual eu tive contato, cada indivíduo já possui uma orientação emocional básica diante da realidade, que vem lá do início da nossa vida, normalmente, né? Ela não nasce de teorias, mas da experiência acumulada, da maneira como eu reagia ao mundo desde pequeno, como eu interpretei eventos do meu contexto de vida, de como eu convivi com dificuldades e absorvi expectativas, como eu fui criando expectativas em relação da minha vida. E essa orientação é o meu senso de vida. Ela está comigo desde o início. É uma síntese, o senso de vida é uma síntese, né? Não é um conjunto de opiniões. É uma forma global, uma forma geral de caráter, né? De como toma o meu caráter geral perante a existência. Não é uma conclusão deliberada, não é uma reflexão lógica, mas um modo de sentir o mundo, né? Então, o senso de vida é como uma metafísica emocional. É uma visão implícita que a gente tem sobre como o mundo é e de como o homem deve se posicionar nele. Então, enquanto a filosofia ela busca responder racionalmente a perguntas como qual a natureza da realidade e se o ser humano é capaz de agir eficazmente, como a gente viu até hoje, né? O senso de vida ele responde a essas mesmas perguntas por meio de emoções duradouras, confiança ou desconfiança, entusiasmo ou resignação, esperança ou cinismo, como nós estávamos falando hoje, né, no grupo.
Então, essas respostas do senso de vida, elas não surgem de reflexão, mas de uma integração afetiva, desde a nossa infância. Elas mudam a maneira como a realidade é percebida muito antes do que qualquer articulação intelectual seja possível. Então, todos nós temos um senso de vida, né? Que ele começa lá na infância, mas ele é formado, ou seja, ele pode mudar ao longo do tempo. Ele não é produto de um trauma ou de um único evento. Ele se forma ao longo do tempo. Ele vai se formando com essa, com a, com a combinação das experiências, das interpretações que a gente vai fazendo, dos padrões que a gente incorpora. Isso é muito claro na psicologia, né? Que estuda justamente isso. Então, cada vez que a gente entra em contato com o mundo, seja uma vitória, um fracasso, um apoio que a gente tem, uma hostilidade, tudo isso vai formando essa arquitetura emocional. E aí a gente vê que ao longo da nossa vida, muitas vezes esse senso de vida, ele pode se alinhar com uma filosofia explícita e outras vezes não. Então, tem pessoas, eu já vi, infelizmente, que elas entendem muito de objetivismo, mas elas têm um senso de vida malevolente. Elas entendem como funciona, elas entendem a filosofia teoricamente. Mas tu olha para a vida delas, tu olha para elas e elas não têm claramente um senso de vida benevolente. Elas não partem de uma premissa benevolente. Isso é uma contradição, claro, né? Mas existe, infelizmente. Então, o nosso desafio como seres humanos é o grande problema que gera todos os problemas psicológicos que a gente vê hoje em dia é que as pessoas vivem em conflito existe, né, um conflito entre a filosofia e o teu senso de vida. Parece que sempre existe um problema, uma contradição acontecendo na tua vida. Então, por isso que é importante a gente para ser um ser humano integrado, o ideal é que a gente tivesse esse senso de vida e a nossa filosofia explícita alinhados, né? Então, a filosofia ela pode transformar o nosso senso de vida, sem dúvida nenhuma. Ela vai trazer essa discussão filosófica, ela vai te trazer as ferramentas, né, para tu questionar o teu senso de vida também. Por mais que ele seja majoritariamente subconsciente, ou seja, que ele apareça, por exemplo, no nosso contato com a arte, através da nossa reflexão a gente pode ressignificar o nosso senso de vida, né? O senso de vida fala muito sobre a nossa própria condição humana. Então, pessoal, basicamente esse foi o conteúdo. Eu sei que a gente tocou muitas coisas bem profundas hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tentei sintetizar da melhor forma possível. Amanhã eu tenho, para quem tiver interesse, eu fiz um arquivo curto com algumas perguntas e respostas que não são trabalhadas dentro do OPAR sobre a parte estética. Então, quem tiver interesse, me avisa que eu passo no privado também. E depois, claro, releiam o conteúdo, especialmente a página 11 e 12, que são coisas que vão servir de base, vão ser repetidas e trabalhadas, né, na próxima aula, mas que é interessante dar uma boa revisada ali antes antes da próxima aula. Então, obrigado, pessoal, pela presença. Não sei se vocês têm ainda alguma pergunta, se não, a gente se vê na próxima quinta para a última aula. Um abraço, gente.